Cure, por favor. Pessoal, antes de abrirmos para perguntas e tal, eu gostaria de dizer para as pessoas que não se inscreveram ou que não assinaram a lista de presença, por favor, procurem a secretaria do evento. E o certificado de participação será enviado posteriormente pelo e-mail cadastrado. Ok? Agora sim, neste momento, abrimos espaço. Não. Nesse momento tem um palestrante ainda. Sim, sim. Me desculpe, pode ser. Não, eu vou precisar daquele... Não, é isso. Tá. Eu vou ficar de pé porque fica mais fácil. Né? Se vocês quiserem ficar na frente, tá? Bom. Eu vou... Tá certo, vamos lá. Eu vou, abordar esse tema, como diz o Bittencourt, é abordar um pouco a trajetória da educação brasileira, né? E é importante que a gente tenha, antes de mais nada, a noção de que estudante chega no curso de engenharia, para que a gente possa ter sentido nas coisas, né? Ninguém vai adotar uma diretriz porque o CNE decidiu, etc. Nós vamos adotar uma diretriz para ter um sentido na formação, ter um sentido de nação naquela área e ter um impacto relevante daquela formação. Portanto, essa é uma reflexão mais ampla que deve nos levar, talvez, à educação básica, né? O Bittencourt fez a gentileza de tratar desse tema um pouco, mas é um dos mais relevantes, né? A gente tem hoje ainda 1,4 milhão de população de 4 a 17 anos que não frequenta escola. Nós temos 47 milhões e 320 mil matriculados na educação básica brasileira. No entanto, só 8 milhões de matriculados no ensino médio. Ou seja, desses 47 milhões e 304 mil, 80% expressam a escola pública brasileira. São matrículas na escola pública, né? Então, dessas 47 milhões, a gente pode imaginar 39 milhões por aí de estudantes na escola pública brasileira. Portanto, a maioria dos jovens em trajetória formativa para chegar na universidade. A gente acha que só vem gente do setor do curso Anglo, né, da escola Cubo, mas não, vem da escola pública mesmo. E aí nós temos uma perda imensa até chegar no ensino médio. São 507 milhões, 507 mil 507 mil evasões por ano na escola pública de baixa renda. Esse é um dado terrível que faz com que os alunos vão drenando para fora da escola e faz com que a escola aumente a trajetória de desigualdade no país, quando, na verdade, ela deveria corrigir a desigualdade. Aqui, um outro dado que vai além da evasão, né? Um dado rápido do SAEB 2015 a 2021, o SAEB vem descrevendo em todas as séries que ele atua, né? Ele não atua em todas as séries, mas ele atua nas séries que ele atua, ele descreve um banho de sangue no aprendizado brasileiro, né? A gente tem perto de 95% de déficit de aprendizado em matemática no terceiro ano do ensino médio, não é? Um número imenso de quase um quarto dos que fazem o exame em nível zero, não é? 70% a 83% de língua portuguesa em déficit, não é? Sem contar, evidentemente, o número de analfabetos, não é? Na população brasileira, não é? 6,8% da população acima de 15 anos. A média mundial é de apenas 2,6%, não é? Dos países da OCDE e a média mundial. E por aí nós vamos, né? Hoje a gente tem ainda 11 milhões de analfabetos e cerca de 47 milhões em situação de EJA. Na verdade, a situação de EJA são jovens e adultos que saíram da escola ou não frequentaram a escola e que têm a sensação de serem analfabetos. Eles podem ter cursado, mas eles perderam o aprendizado.
E esse número de 47 milhões foi medido em 2019. No censo de 2022, ele chega a 78 milhões de brasileiros em situação de EJA, não é? Quase 100 mil. O IBGE mediu ontem 203 milhões de população, não é? Dessas 203 milhões, 78 milhões estão em situação de EJA, estão em situação digamos, divórcio do conhecimento, divórcio da formação organizada, e são brasileiros e brasileiras que não têm condições de ter acesso à continuidade de estudo, mas têm que voltar para fazer a educação básica no EJA. Aqui, nós temos rapidamente aqui as taxas de escolarização bruta e líquida no Brasil. O Plano Nacional de Educação, que vence o ano que vem, previa 33% na formação líquida de 18 a 24 anos, é o verdinho, e nós vamos ver que ela caiu de 21,9% para 19,7%, de 20 para 21. Ou seja, e vai cair mais de 21 para 22, nós já sabemos. Né? Em vez de alcançar o Plano Nacional de Educação, a população em idade certa para ingressar na universidade vem decrescendo. Né? E a população de 18 anos ou mais, que é a faixa azul, ela cresce, digamos assim, timidamente, né? De 39,1 para 39,3, de 20 para 21, mas, no entanto, também está longe de atingir os 50% previsto de matrícula no Plano Nacional de Educação para 2024, já que a matrícula brasileira cresce, em geral, na média de 2,9% ao ano. Evidentemente, nós não vamos chegar a cumprir a lei aqui, não é? Não que a lei seja correta. Eu acho que essa meta é abstrusa, é uma meta, digamos assim, inconveniente, porque não adianta nada eu ter meta de matrícula se eu não tenho meta de contenção, se eu não tenho meta de aprendizado e se eu não tenho nenhuma meta de empregabilidade com diploma de educação superior. Portanto, essa meta não tem o menor cabimento. Eu venho defendendo que metas como essa não integrem o próximo Plano Nacional de Educação. Inclusive, fiz uma entrevista com o TCU bem longa sobre isso. Bom, aqui também é um dado de déficit brasileiro. A população de 25 a 34 anos está em azul, né? A média na OCDE desse aprendizado é de 50%. 50% da população de 25 a 34 anos em países da OCDE tem educação superior. Em relação a 55 e 64 anos, cerca de 30% da população da OCDE, da média, tem educação superior. No Brasil, a média para 25 a 34 anos é de 23% e a média de 55 a 64 é de 15%, portanto, uma média menor que a metade da população da OCDE. Né? O Brasil quer muito entrar na OCDE, eu acho muito bom, esperemos que a nossa meta suba e que a gente não abaixe a média dos outros, né, evidentemente. Vamos lá. Aqui todo mundo já sabe, mas só para lembrar os dados da matrícula, 9 milhões de matrícula, para um número muito baixo de concluintes, 1.327.000 concluintes. Aqui são dados do Data Vanderly, né, dos cursos de engenharia, né, número de matrículas em cursos presenciais de engenharia, não é? Público se mantém entre 100 mil e por aí 150 mil, privados vão de 100 mil, sobem, depois caem, quase ao nível do público, não é? E o total também é uma curva descendente a partir de 2016, portanto, nós estamos perdendo matrícula nos cursos de engenharia com força. Aqui o número de matriculados em curso de EAD, vê-se que nós estamos ganhando matrícula em EAD com força também no setor particular. Setor público ela sobe também um pouco. Eu acho que isso tem a ver com a Univesp de São Paulo, que é um curso público e tem muitas matrículas de engenharia, né? Mas vê-se aí que o número de matrículas em EAD sobe. Né? E aqui, concluintes de cursos presenciais públicos e privados, também há uma queda constante a partir de 2017. Concluintes de curso de EAD, não se vê essa queda nos privados, ele continua formando, né, impulsionado pela alta da matrícula, e o setor público discretamente aumenta um pouco o número de concluintes, também em função
de alguns movimentos do setor de EAD, notadamente do Estado de São Paulo, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, pública. Bom, aqui o que eu disse, 2,9% de crescimento. Aqui é um número interessante, porque o número de vagas em curso de graduação ofertados, o Brasil conseguiu ter 9 milhões de matrículas, mas ofertar 23 milhões quase de vagas novas. Ou seja, não é com uma empresa que fabrica 40 caixas e depois acho que no ano que vem ela vai fabricar 4 milhões de caixas, né, do nada, sem perceber se há demanda, sem perceber se a sociedade está apta, sem tomar conhecimento, não é, do que acontece com essas matrículas atuais. O setor mandou brasa e abriu e ofertou 22 milhões de vagas. Dessas 22 milhões, 16 milhões foram ofertadas em EAD, para vocês verem a pujança do setor, né, a ansiedade por ampliar a matrícula, e cerca de 5 milhões, quase 6 milhões pelos presenciais. Né. Aqui, no entanto, aqui o número de vagas, que eu falei, não é? Aqui é o número de ingressantes nas vagas. A gente viu que só 3 milhões e 900 mil, quase 4 milhões, ocuparam aquelas 4 milhões de vagas. E essa divisão se dá em 63% à distância e 37% no presencial. É a primeira vez que o curso à distância amplia, em relação ao presencial, o número de preenchimento de vagas novas, vagas gerais no Brasil. Entender engenharia nas coisas, tá certo? A gente acha que a engenharia é um fenômeno isolado. Bom, portanto, a EAD é um fenômeno nacional. É um fenômeno nacional de reprodução assexuada de matrícula, tá certo? E essa reprodução não para, embora seja sexuada, ela é efetiva e é violenta, não é? Aqui, o quadro que eu falei há tempos atrás, não é? Você vê que o setor particular preencheu 18% das vagas que ele mesmo ofereceu, o federal preencheu 79%, que é péssimo, diga-se de passagem. Ter 20% de vagas não preenchidas no setor público federal é uma desgraça, um desastre imenso, não é? E a pública, em geral, preenche 70%, fica com 30% sobrando. Se eu pegar essas vagas sobrando e acrescentar aqui, que são vagas remanescentes, a gente vai ver que o setor federal, né, conseguiu preencher apenas 20% de 107 mil vagas em 21. Né? Ou seja, eu vou imaginar que aqui deve ter umas 80 mil vagas sobrando e não preenchidas. Né? E aqui, 20% não preenchidas, de 400 mil, vamos pensar aí, sei lá, em 80 mil vagas, dá um total de mais ou menos 160 mil vagas sobrando no setor público. Não é? Quase metade do que ele ofereceu de matrícula original em 2021. Ou seja, o setor ofereceu 400 mil vagas por volta disso, e a gente tem por volta de 200 mil vagas não preenchidas. Não é? Isso é muito grave e deve ser objeto de uma política similar ao combate à varíola. Né? Não é possível que a gente tenha tanta vaga aberta e não preenchida no setor. Isso eu estou falando de vagas abertas, né? E vagas remanescentes. Aqui então, não vou entrar muito nessa conversa, eu já falei isso aqui bastante. Aqui é um quadro geral na matrícula estável, né? Na rede privada. A rede privada tem 51% na matrícula em EAD, tá certo? Já tem esse número. Total na matrícula da rede privada, ou seja, que equivale a 76% daquelas 9 milhões de matrículas nacionais, 51% é na EAD, é dado do censo 2021. Não é? Aqui é o número de matrículas de graduação geral, e a gente vê que o setor, a modalidade de ensino privada cresce, no geral, para 41%. A gente viu já que os ingressantes, a modalidade de distância, chegou a 63% em 2021. Aqui é a matrícula geral. Aqui um dado relevante para a engenharia. Aqui o censo fez um exercício com 3 instituições reais, só que não está o nome delas aqui. Uma tem esse número de alunos e tem essa percentagem de EAD. A outra tem esse número de alunos e essa percentagem de EAD. Essa tem esse número de alunos e essa percentagem de EAD. A que tem menos EAD
tem 63% da matrícula e tem 4.196 docentes. A que tem mais EAD tem quase 100% dos alunos em EAD e tem 243 docentes. E olha que ela quase que dobra, mais o número de matrículas em relação a que tem 4.000 docentes. Então, a gente chega à conclusão, Aécio, que quanto mais EAD, menos professor. O que é uma desgraça, né? É uma desgraça anunciada, evidentemente. Né? É claro que a EAD tem que ter um tipo de nova relacionamento, de nova forma de ordenamento entre turma e professor, não é, Vanderlei? No entanto, desculpe, achei que você estava na frente por algum motivo. Eu devo ter um olho aqui atrás de vocês. Bom, o fato é que esse tipo de relação, ela exacerba uma perspectiva. Você pode ter muita turma, muito aluno na turma, não significa que você tem que ter pouco professor. Porque quanto mais aluno nas turmas, mais é relevante a presença do professor para dar conta do aprendizado. Não é? Você pode ter uma turma de 5.000 alunos no segundo ano de engenharia de produção. Mas tem que ter um número de professores adequado para que essas pessoas aprendam. Porque EAD não é para aprender, é para ficar em casa. Por que serve EAD? Não é? Nós precisamos ter uma ideia disso. Obviamente, não sou contra EAD. O CNE fez, sob a minha presidência, em 2012, a primeira resolução sobre EAD qualificada que esse país teve. Não é? Em 2000, eu era da CESUL e fiz e organizei o primeiro decreto de EAD em 2000. Então, longe de mim ser contra EAD. Eu sistematizei EAD a partir de uma demanda nacional. Não é? E essa sistematização, no entanto, previa qualidade, qualificação, ordenamento, não é? E a modalidade expressaria um alcance de inclusão social na educação superior. Apenas isso. A EAD atinge estados, espaços e regiões onde a presencial não chega. A EAD é uma forma também de extensão e de presença da universidade com outros fatores de envolvimento e de expansão de informação e conhecimento nessas regiões. Não é? A EAD, portanto, teria uma função socioeducativa absolutamente relevante. É por isso que a gente fez a EAD. A gente fez a EAD para, digamos assim, reproduzir matrículas, como coelhos, não foi isso. A EAD era para reproduzir qualidade, capacidade e correção de assimetrias nacionais, né, que são grandes, e todas elas baseadas em baixo índice de informação e conhecimento. Baixo índice de matrícula, região norte com 8.000 matrículas, região centro-oeste com 7.000 matrículas, não é? 9% de matrículas, 8% de matrículas na região norte, 7% de matrículas na região centro-oeste, das 9 milhões de matrículas, 40 e tantos por cento na região sul-sudeste, quase 50%. Então, veja, não dá. Né? Não dá para conviver com uma distribuição assimétrica da matrícula como é a de hoje. É claro que tem causas, não vou entrar nas causas aqui, tem a ver com pesquisa, com universidade, com mestre, doutor, etc. Mas a EAD deveria um pouco se posicionar, inclusive na pesquisa, inclusive na pós-graduação. No entanto, ela se transformou em outra coisa. E ela não é adequadamente avaliada para ser adequadamente, digamos assim, cerceada ou adequadamente qualificada. A avaliação que se promove hoje por nós, inclusive pelo CNE, que olha a avaliação final, portanto a gente é copartícipe desse processo, é muito falha. Todo mundo sabe aqui que uma avaliação de EAD ocorre na sede. Né? E o campus da sede tem o quê? O polo da sede, como se fala, tem o quê? 200, 300 alunos? Não é? Os outros 780 mil estão fora do polo da sede. Esses não são avaliados. E quem a gente avaliar o polo da sede, então, pô? Ah, não, as tecnologias centrais. Bom, então se as tecnologias centrais todas estão no polo da sede, vamos acabar com os polos. E vamos avaliar 1 milhão de alunos na sede. Eu quero ver se passa a instituição. Já que o polo é uma brincadeira, é falso, não tem, vamos avaliar a sede só. E vamos avaliar na sede 1 milhão de alunos. E vamos ver como é que ela dá conta do aprendizado de 1 milhão de alunos sem polo. Porque, de fato, é isso que acontece. A gente não tem garantia, e as garantias que a gente tem são as piores possíveis, de que os polos, para atender milhões de alunos ou milhares de alunos, funcionam. Não funciona. Não é? Todas as experiências nas áreas mais sensíveis não funcionam. A gente está cansado de ver, não é?
E é por isso que tem movimentos no Congresso Nacional, o Confilcret está preocupado, a minha avó morta também pensa nisso, todo mundo pensa nisso. Só que não adianta pensar nisso. Nós temos que reordenar a avaliação. Não é? Eu acho que é uma baboseira, uma besteira, não é? A gente querer acabar com a AD, restringir. Eu acho que a gente tem que avaliar e reordenar. Avaliar e reorganizar. O Brasil precisa da educação à distância, mas não desse jeito aqui. Né? Ele precisa de uma educação à distância forte, ativa, capaz de reproduzir parâmetros de qualidade que muitas e muitas vezes, em milhões de matrículas, o presencial também não reproduz. E isso nós temos que ter clareza, tá certo? A EAD muitas vezes copia o presencial ruim. A EAD reproduz em escala, não é, o trabalho mal feito com os cursos presenciais, e é por isso que nós estamos aqui discutindo currículo, não é, para dar um novo sentido à formação. Bom, aqui eu já falei, aqui só, isso aqui é interessante das engenharias, né? Acho que o Jorge, na sua excelente apresentação, já falou um pouco, né? São candidatos inscritos, quase 1.400.000. Vagas oferecidas, quase 1.600.000. E ingressantes, não está aqui, não está bem visível, mas dá para ver que não chega a 200.000. Isso é o quadro de engenharia. Não é? É o quadro das 22 milhões de vagas que matricula 4 milhões de alunos. Não é? É essa ansiedade da expansão desvinculada da demanda da sociedade, da economia, da razoabilidade do aprendizado. Não é? Porque quem cresce assim, quem oferece 22 milhões sem saber o que vai acontecer, obviamente não sabe o que faz. Não é? A demanda e a oferta tem a ver com a estrutura do processo, não é, de desenvolvimento da instituição, não é, que oferta para a demanda. Se a instituição que oferta para a demanda não tem ideia da demanda, ela não pode ter ideia da sua oferta e, obviamente, não pode ter ideia de como ela organiza a sua oferta. Não é? Ninguém com responsabilidade faria isso. E isso é um dado importante do censo que muito pouca gente interpreta e atua. E isso acontece aqui na engenharia, como a gente viu. Como na engenharia também a gente vê, aqui já foi, não é? A AD é pior, o número de cursos, não interessa, aqui o nosso querido já fez, também vou passar para o noturno. A gente tem aqui nas engenharias, cadê o grau de evasão, hein, doutor? Está aqui. Será que eu pulei esse negócio? Está aqui. A evasão média do curso de engenharia, tá certo? O total é de quase 70%. A evasão da engenharia supera a média de evasão absurda, antissocial e criminosa que ocorre no Brasil. A média de evasão no Brasil de todos os cursos, a pior é de 60%. Das engenharias alcança 70%. Não é? Se a gente for olhar aqui a média da formação de professores, é quase a mesma. Não é? Física tem 72% de evasão, professor de matemática 68%, professor de química 67%, a menor evasão é em pedagogia, que é 50%. Então, há estranhamente uma coincidência entre dois cursos, formação de professor, licenciatura, engenharia, média altíssima de evasão. Não é? Média altíssima de evasão e média crescente de não ocupação das vagas ofertadas. Como a gente viu em engenharia, eu não vou falar agora da licenciatura, que eu já estou... Enfim, o Vanderlei vai me matar, mas a gente tem aqui uma coincidência. Né? E essa coincidência tem a ver com o quê? Em ambos com os currículos. Nada disso é coincidência no final. Tudo isso é um desmazelo curricular. Não é? Um desmazelo curricular, claro, com centenas de exceções institucionais. Né? O Brasil tem mais ou menos 3.300 mil instituições de educação superior, então centenas de exceções, evidentemente, né? Muitas públicas, etc., particulares, confessionais, mas em geral, não estamos falando aqui do geral, né, Adriana? Não há perspectiva de nós termos futuro num país que faz em duas áreas estratégicas, formação de professor para educação básica, que a gente viu ali o banho de sangue,
uma ausência perigosíssima de matrícula e uma ampla evasão. Em engenharia, uma ausência perigosa de matrícula e uma ampla evasão. Essas duas causas têm como fundo o currículo. As causas curriculares da formação do professor não vou entrar aqui agora, mas são evidentes. Mas tem uma coisa em comum entre uma evasão e outra: a segmentação institucional do processo de oferta. É tudo divididinho, é tudo burocratizado, é tudo milimetradamente combinado com a avaliação. Tudo depende do instrumento da avaliação. Tudo depende do regramento da regulação. Nada é feito na esperança de avançar e formar o estudante de maneira adequada. Nada é feito olhando para a sociedade. Tudo é feito olhando para o Ministério da Educação, para o INEP e para os 3 avaliadores que vão lá visitar, que, infelizmente, muitas vezes são muito piores que a instituição que ele avalia. Piores no sentido de não ter a mesma formação e a mesma experiência, né? No pior, no sentido pessoal, né? Não conheço os caras, evidentemente. Mas, nesse sentido, não é? Há uma perda imensa no processo de avaliação e regulação, não é? do que poderia representar e expressar a educação superior no Brasil. É nesse contexto que chega, não é, as novas diretrizes curriculares de engenharia, não é, que já foi dita aqui e tal, ainda bem que não preciso falar delas, senão ia demorar 4 horas aqui na palestra, todo mundo já falou. É nesse contexto que nós alcançamos a perspectiva de reordenar o processo formativo. Né? Primeiro, combatendo a segmentação. E como é que a gente combate a segmentação? A gente combate a segmentação, né, admitindo que todos os planos e projetos educacionais não passam de formulários a serviço de um atendimento burocrático do MEC. O PPC é um formulário. Vem dizer que o PPC é um documento autoral, que é muito projeto, meu projeto é espírita. Não, nada. É um formulário copiado. O PDI é um formulário copiado. A CPA, que é o tal do Plano de Avaliação Institucional, o PAI, né? O PAI é copiado. É tudo copiado. É tudo formulário. É tudo feito para atender ao Ministério. Nada é feito para atender um projeto institucional. Nada é feito mediado por uma expressão qualificada de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, de combate à desigualdade, de ampliação do emprego. Nada. Nós temos 80% de estudantes que saem do ensino médio, tá certo? E 80% de estudantes na educação básica, número geral. Desses, não entra 20% na universidade. E desses 20%, entra 8% na pública. E desses 8%, 2% ficam na pública porque evadem, não conseguem aprender. Eles não conseguem entrar na universidade pública, que devia acolhê-los, num processo seletivo adequado, programado, socialmente efetivo e construído, sem essa conversa mole de que o aluno que não conhece não pode entrar na universidade. Esses alunos não conhecem. E vão ser queimados agora, vivos, porque não conhecem. Eles têm que entrar na universidade pública, têm que ser acolhidos lá. É por isso que tem a lei de cota, 50%. Da lei de cota, 50%, nem 20% entra, porque eles não conseguem ingressar, eles tiram nota abaixo. Tem lei de cota, mas tem corte. Tem lei de corte também. Não é? Tem lei de cota, mas tem postura de mandar bala no segmento. O aluno cotista de engenharia começa o curso com Física 1, cujo professor ele não sabe nem pronunciar o nome, e muito menos entender o que ele falou, do começo ao fim. Ele vai embora. Por que a evasão em engenharia é alta? Não é? Porque grande parte dos egressos do ensino médio, na idade certa, não tem condições de cursar um curso de engenharia. Vocês dependem... Quantas escolas de engenharia tem no Brasil? 7 mil? Escolas de engenharia no Brasil. Escolas de engenharia no Brasil. E quantos cursos por aí? Mais de 6 mil. Nos 6 mil cursos de engenharia no Brasil, esses todos dependem só dos egressos de escola do ensino médio particular, que não representa 20% na matrícula da educação básica brasileira. E muitos desses não vão fazer engenharia, né? Vão fazer, né, sociologia, alguns, né? Letras, medicina, né? Administração, direito, por que não? Né? Engenharia um pouquinho. E quando vamos sustentar 7 mil cursos de engenharia? Então, assim, os dados externos, sem pensar no próprio reordenamento curricular, já são terríveis. Já são terríveis.
Agora, eu não vou mudar o curso para acolher, eu não vou mudar o curso para funcionalizar, eu não vou mudar o curso para combater segmentos e burocracias que afastam o estudante do aprendizado. Eu vou manter o meu curso em aula, porque não é ser conteudista, é o que expressa o conteudismo. O conteudismo expressa um PPC burocrático dos anos 70. O conteudismo expressa uma bibliografia atrasada, que afasta o pesquisador da sala de aula. O pesquisador em engenharia 1A do CNPq entra na sala dele no ano de 2022, de 24 já, não está nem 23, ele já está em 24, o pesquisador. Ele sai da sala de pesquisa dele e entra no ano de 1958, quando ele vai para a graduação. Você acha que ele aguenta uma coisa dessa? Ele não aguenta, ele manda alguém dar aula para ele, ele não vai dar aula. Parece que o professor sabe desses mundos, sabe como é que esses mundos não se encontram, são mundos que não se encontram. Né? E esses mesmos caras não estão nem aí com as diretrizes, porque eles não vão dar aula, nunca, para valer. Não é? E o que mais precisa, o que mais é relevante para uma diretriz das engenharias já bem descritas aqui, dá certo, é a presença do pesquisador na formação dos estudantes. O estudante precisa, nessa perspectiva, ter autonomia intelectual, ter competência, não é ter funcionalidade com o mercado, como diz o pessoal da esquerda radical conservadora, não é isso. Ter competência significa ter criatividade, ter expressão, ter produção intelectual autônoma, ter independência intelectual. Tudo isso é base para a competência. Né? Ter competência significa inserir-se num processo onde práticas extensas e indicativas em todos os anos possam ofertar objetos de conhecimento, eu posso aprender com a prática. Né? Ter competência é enxergar o estágio como uma expressão da competência adquirida nas fases anteriores. Como é que o estágio pode ser terceirizado, pode ser substituído? Isso não existe. Né? Ter competência significa, portanto, a interação ampla de conteúdos, habilidades e expressões e requisitos formais dos espaços de trabalho, inclusive dos espaços universitários acadêmicos da pesquisa. Especialmente desses. Quem vai gerar sucessor para aquele professor da Poli, que falou para mim, quando ele estava na Poli, né, uns 5 anos atrás, aquele senhor da Poli, 1A do CNPq, disse: o senhor vem aqui me dizer como é que eu vou dar aula? Quem é o senhor para vir aqui dizer? Eu dou aula há 50 anos. Não é? Eu falei, exatamente por isso. O senhor acaba de confirmar a nossa preocupação. O senhor dá há 50 anos a mesma aula. Não é? Eu tinha essa preocupação e essa desconfiança, mas o senhor aqui fez um relato e me deu uma evidência. Eu não tinha essa evidência, muito obrigado. Tá certo? Ele dá há 50 anos a mesma aula. Pois é, entendeu? E ele é um A do CNPq. Pergunta se a pesquisa dele não é de top, não é de manufatura complexa, não está em 6, 7G. Tá, mas a aulinha dele é de 1958. Não é? E como é que a gente vai fazer? Quem vai suceder ele? Porque ele já era velhinho. Quem vai suceder? Espero que ele esteja bem de saúde. Mas quem vai suceder um professor desse que se aposenta aos 75 anos de idade? Tem a bengala, né? Quem vai suceder? Se a gente não melhora essa trajetória que começa no primeiro ano do fundamental, quem vai suceder esse país? Não é quem vai suceder aquele professor, quem vai suceder esse país? Onde nós vamos ter novos graduandos em curso de engenharia, 7 mil cursos de engenharias. Quem vai tocar esses cursos no futuro? E nós vamos ficar olhando, parado, vendo, tá, é o mercado, não, o emprego, não, é o ciclo econômico. O ciclo econômico, meus queridos, né, qualquer país civilizado, com trajetória industrial consistente, com cultura acumulada, sabe que no anticiclo é que nós temos que acelerar a formação. É na desgraça econômica que nós temos que investir em formação, cultura, em ciência e tecnologia. Todos os países fazem isso. Não é? O Brasil não, o Brasil espera o ciclo subir, ficar no topo, agora vamos abrir vaga. Aí não dá tempo, a hora que abre vaga já desce outra vez. Então, assim, a participação das escolas no processo da resistência às crises econômicas é fundamental. Não é? Os engenheiros formados para a inovação, o engenheiro que já entra na universidade na perspectiva de ser inovador, não é? Porque é isso que as diretrizes preconizam, é que o engenheiro entre já sabendo que é inovação e fazendo inovação durante o seu curso.
Inclusive, aquele menino que sai com 95% de déficit, ele vai entrar num curso, ele vai entender, não é, o que ele vai fazer no futuro, ele vai se sentir motivado para corrigir seu déficit. Ele não vai corrigir seu déficit com o professor reprovando ele em cálculo 1. E nem vai corrigir seu déficit fazendo um cursinho de pré-cálculo ou um cursinho, não é, de matemática intensivo na escola. Ele não corrige, ele corrige por interesse, por participação, por envolvimento no que ele vai fazer no futuro. Não é? Nós aprendemos língua por envolvimento e interesse. Nós aprendemos português por envolvimento. Ninguém aprende sem estar envolvido com aquele objeto, sem ter a percepção social daquele conhecimento. E a nova diretriz traz uma percepção social do aprendizado. Não é? E condena o ensino aulista. E condena o conteudismo fruto do ensino aulista. E não dá para fazer um curso, de fato, baseado em competência, em expressão, em autonomia intelectual, em flexibilidade de aprendizado, em interdisciplinaridade, em sala de aula. Não dá. Não dá. Não é? Podemos tentar, mas não dá para manter a carga horária, a matriz, e só trocar essa chave. Essa chave não vira sozinha. Não é? Nós temos que flexibilizar, significa diversificar as formas de aprendizado. Ampliar o contato dos estudantes com a pesquisa e na produção intelectual. Ensinar esses jovens a ler. Nenhum desses jovens, nem do setor privado do ensino médio, sabe ler. Sabe fazer um texto condensado, sabe fazer um resumo, sabe escrever adequadamente, não sabe expressar suas ideias. Não é? Ensinar a ler e escrever é a primeira função da universidade. Não é? A segunda é entusiasmá-lo com o seu futuro. E esse entusiasmo só vem por aprendizado por competência. Ainda mais engenharia. Esse aprendizado não vem com o professor segmentando aulas, com o PPC segmentando disciplinas, anos, né? Em anos de disciplina, não vem. Vem se a gente faz blocos de competência, fases de competência, onde uma fase se relaciona com a outra. Hoje, na educação superior brasileira, da mais alta universidade de classe mundial até a mais difícil, por falta de experiência e qualidade, em ambas, não é? A trajetória do estudante depende da memória. Depende de voltar e reaprender o que eu esqueci. Depende de cada 2 anos eu reestudar o que eu estudei 2 anos atrás. Porque assim é a formação por conteúdo. Não é? É a disponibilidade da memória das pessoas. O aprendizado é curto, é de tempo curto. Não é? E é por isso, talvez, que a EAD seja... eu não vou dizer uma palavra, mas seja ainda pior do que a gente imagina, porque ela favorece essas brevidades gerais que a segmentação na formação presencial promove. Portanto, é da mais absoluta necessidade que a gente tenha a noção da pressa, da urgência. As diretrizes entraram em vigor em 14 de abril, por aí, não é? E agora devem ser implantadas, mas nessa perspectiva, na perspectiva de uma nova política institucional, na perspectiva de uma nova cultura formativa, na perspectiva da interdisciplinaridade, que não é juntar biologia marinha com física quântica. Não, interdisciplinaridade é propor que o aprendizado se dê nas interfaces dos conhecimentos compatíveis com os requisitos de atuação prática. É isso que a interdisciplinaridade funciona, não é? Funciona, não é só acumular cultura, eu fazer engenharia de manhã, história medieval à noite. Não é isso interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é entender que a minha disciplina de engenharia tem interfaces. E essas interfaces têm que ser exploradas no processo de aprendizado para eu entender a realidade, aonde eu vou empregar o conhecimento, e essa realidade me fornecer termos de interdisciplinaridade. Portanto, ela tem que ser acompanhada. Os docentes são muito importantes nesse processo de mudança curricular, são os mais importantes, não só para reorientar-se eles próprios, mas para orientar todos os estudantes. A presença deles é muito maior, é muito mais complexo você efetivar o aprendizado, como a gente viu em 12 universidades americanas, não é? Sem ter a sala de aula como padrão. Não é? Tem a aula, tem a sala, mas não como um padrão fundamental. Tá certo? 5 minutos, você. Ah, tá. Então tá. Então eu vou encerrar, não é? O que é? Ah, não, tá. Não, são 12:10, calma. Então, eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós temos vários desafios no país. Nós temos que mudar a educação básica, temos que reformar o ensino médio,
Nós temos vários desafios no país, mas a universidade, temos que melhorar a economia, temos que inovar uma indústria atrasada, conservadora, ainda na terceira revolução industrial. Temos muitas ações pela frente. Nenhuma delas, no entanto, passa por fora da universidade. Nenhuma delas, as que vêm para trás, as que vão para frente, formar professor para trás da universidade, formar inovação para frente da universidade, é a pesquisa, é o conhecimento. Não é? Portanto, eu quero deixar claro aqui a responsabilidade nossa. Sem a universidade, sem o nosso compromisso, sem o novo modelo avaliativo e regulatório que a gente já está fazendo, não é? O INEP está aqui amanhã para discutir isso conosco. Sem uma nova avaliação e uma nova regulação, e sem uma universidade ativa, compromissada com o país, nós teremos um passado pela frente. Muito obrigado.